coisa mais irritante do que você pegar um trem ou um ônibus depois de um dia cansativo de trabalho e dentro desse trem, dentro desse ônibus, ter uma criatura que fica ouvindo funk no volume alto, ou seja, ou ouvindo shorts e ah, reels do Instagram alto. Pois é, eu não sei o que é mais irritante do que isso, porque eu acabei passando por isso ontem, junto com a minha esposa, enquanto a gente voltava do serviço. Tem coisas na nossa rotina CLT que todo mundo passa, todo mundo se identifica. E a gente sabe que tem algumas coisas que testam a nossa paciência, testam a nossa capacidade de suportar as coisas. E ontem a minha capacidade de suportar uma criatura que não sabe ouvir música no fone de ouvido testada. E posso dizer que se não fosse pela minha esposa, provavelmente eu teria feito o cara escutar o que quer que ele estivesse escutando dentro do ouvido dele. Porque pensa em algo irritante. Eu acho que você que está me escutando, você que pega um ônibus, trem, se desloca para ir pro trabalho, deve já ter passado por isso. Não tem nada mais irritante do que isso, sabe? E isso é e isso tem um efeito muito maior quando você tá voltando do trabalho, tá indo para casa, né? Porque aí você tá no auge do seu cansaço, você tá no auge do esgotamento das suas forças físicas e mentais, você já passou por um dia cansativo, teve que aguentar um monte de problemas no serviço. E como se isso não bastasse, você vai ter que passar por essa situação onde tem uma criatura que deve ter, com certeza tem problema intelectual, né? Pra não dizer outra coisa, fica fazendo esse tipo de coisa. E detalhe, tá? O trem tinha várias pessoas, o trem não tava tão vazio não. Tinha outras pessoas e a vontade que eu tinha era de fazer o sujeito abaixar aquele volume, sabe? Mas eu sei que provavelmente isso ia gerar uma confusão e o que eu fiz no fim foi pegar a minha esposa e a gente ir para outro vagão. E a gente ficou observando como gente assim existe aos montes no mundo. Gente que simplesmente não tá nem aí pros outros. E gente que é extremamente desagradável, sabe? Gente que só de você estar perto você já sente um mal-estar enorme. Gente que provavelmente tem um problema pessoal, tem um ah, problema intelectual, tem problema, a pessoa tem problema, né? Ela tem problema, ela é o problema, ela carrega o problema pra onde ela vai. E faço questão que as outras pessoas sofram com isso, sabe? E algo que eu tenho notado, tá? Durante esses dias que eu tenho pego o trem, é que as pessoas elas entram dentro do trem com o volume do celular delas no alto, olhando reels, olhando shorts, tá? E perturbando o silêncio, ou o que deveria ser o silêncio, né? Naquele momento que a pessoa ou tá acordando, ou tá voltando cansada do serviço, sabe? E a única coisa que você quer no final do dia é paz, é tranquilidade e silêncio, sabe? Não ficar ouvindo um funk, nossa, cara, um funk horrível, desgraçado, sabe? Uma música horrível e ainda por cima no volume alto, sabe? Ninguém é obrigado a ficar escutando isso. E, e aí o que que eu tenho feito? Eu tenho usado meu fone de ouvido. Nossa, fone de ouvido a gente salva muito. Nossa, salva vidas. Eu tenho um sem fio que a minha mulher me deu, que ele cobre toda a minha orelha e ele tem um isolamento acústico muito bom. Então eu acabo usando ele pra me proteger desse tipo de coisa, sabe? E, cara, isso aí devia ser passível de multa, porque é extremamente desconfortável, é extremamente irritante você entrar num lugar que deveria ser um lugar silencioso, ou ter um mínimo de silêncio, né? E tem gente mal educada. Como tem gente mal educada nesse mundo, cara? Nossa, esse mundo tá cheio de gente mal educada, gente babaca, gente idiota, gente que perdeu a noção e o bom senso há muito tempo. E aí a gente tem que estar aturando esse tipo de pessoa e para você não aturar, você tem que tomar uma atitude drástica e no final você que vai ser o taxado de louco, o taxado, né, de sem paciência, estressadinho, caramba, quatro. E esse vídeo é um desabafo mesmo, porque esse tipo de gente só estraga a vida dos outros. Tem gente que nasceu parece que só pra estragar a vida dos outros. E assim, nossa, mano, é tenso falar sobre isso, sabe? Mas eu queria desabafar um pouco, porque não dá mais. As pessoas estão muito mal educadas, estão cada vez. Assim, o ser humano já é mal educado por natureza, né? E infelizmente o brasileiro ele tem essa tendência, sabe? A desrespeitar o espaço alheio, desrespeitar o sossego alheio, sabe? A gente não pode ver uma pessoa em paz, tranquila, sabe? Na dela, que a gente quer ir lá incomodar, mano. O brasileiro, parece que ele nasce com isso, sabe? E quando eu falo isso, eu me incluo também, porque, né, eu nasci nessa, nesse país aqui. Então, quando você vai, sei lá, para outros lugares, outros países, né?
sei lá, você pega, vai no Japão. Imagina um louco daqueles lá fazendo aquilo no Japão. Iam chutar ele do trem. E a minha vontade era essa, era de pegar e chutar ele do trem na hora que a porta abrisse, sabe? Mas eu sei que eu não posso ter esse tipo de atitude, principalmente porque eu volto pra casa com a minha mulher e eu jamais vou colocar ela em risco com qualquer atitude que eu venha tomar. Então a única coisa que eu posso fazer é pegar ela e me afastar quando eu tiver esse tipo de situação, sabe? E usar o meu headphone, que inclusive foi ela que me deu. Amor, te amo. Obrigado por salvar minha vida. E, e a partir disso, colocar uma música ali pra eu ouvir, pra não ter que ficar ouvindo. Nossa, mano, eu não sei o que tá acontecendo com as pessoas. As pessoas estão cada vez mais distraídas, as pessoas estão cada vez mais sem noção das coisas. As pessoas cada vez mais invadem o espaço alheio, até que alguém dá um soco nelas, ou sei lá, pega e joga elas do trem, entendeu? Ou joga elas, sei lá, do quinto andar de um prédio. E aí se cria toda aquela tragédia, né, infelizmente. E eu sei, tenho noção absoluta disso, que eu não posso ter esse tipo de atitude, eu não vou ter. Mas eu tô aqui desabafando, então tô dizendo pra vocês que a minha vontade é essa. A vontade que você tem é pegar um sujeito desse e jogar pra fora do trem, mano, sabe? E eu sei, assim, eu não cheguei nele e perguntei, você pode baixar o volume. Porque, cara, é um sujeito que tava visivelmente chapado, drogado, sei lá, entendeu? Ou usa a substância, fuma maconha, sei lá. E eu tenho certeza que ia gerar uma situação ali, né? Se eu tivesse sozinho, a conversa ia ser outra, com certeza, né? Mas eu não jamais vou colocar alguém que esteja comigo em risco. Então a única coisa que eu posso fazer é pegar e ir para outro lugar, ir pro outro lado do trem, né? E, e assim, gente, nossa, como o fone de ouvido faz a diferença nesses lugares, sabe? Não basta você ter que ir espremido dentro do trem, o seu espaço em todos os sentidos é invadido, né? Infelizmente. Mas eu falei pra minha mulher que um dia a gente não vai mais passar por isso, que um dia a gente vai ter nosso negócio próprio, que a gente não vai mais precisar sair de casa ou pegar trem, só se a gente quiser. Ah, legal, achando um lugar novo, né, se for necessário. E eu tenho fé nisso, eu tô trabalhando pra isso, pra um dia a gente ter um negócio próprio, que a gente não precise estar pegando trem, ônibus, né, ou trabalhar em home office também surge uma oportunidade. Eu já trabalhei em home office, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, e, e pra mim na época foi muito bom, né, eu trabalhei em home office na pandemia, e eu também trabalhei de freelancer também, em home office, então é muito bom, é bom mesmo. E só que não é todo mundo que consegue a oportunidade de home office, né? Não é todo mundo. E na época eu consegui, mas depois como eu era freelancer, então acabou o contrato e aí parei. Que legal esse lugar, deixa eu ver o que tem aqui. Mas é isso aí, gente. Tô jogando aqui esse joguinho aqui bem gostoso de jogar. Enquanto que eu converso coisas aleatórias com vocês, eu tenho compartilhado um pouco do meu cotidiano, né? Já que eu não consigo fazer live com frequência. Então eu vou produzir um conteúdo assim que tem a ver com a minha rotina, né? Nossa, mano, quanta gente aqui, você é louco. Produzir um conteúdo que de repente você que tá me ouvindo aí se identifica. Belezinha? Então é isso aí, gente. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí por você ouvir meu desabafo, o meu choro, né? E eu tenho fé que daqui a um dia, daqui a um tempo, eu não vou mais estar precisando passar por isso, nem eu nem minha mulher. E vamos pra cima, tá bom? Abraço pra todo mundo aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve. Se não gostou, deixa o dislike aí também. Comenta o que você achou e se você já passou por esse tipo de situação aí também, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!